O Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar ao seu coração, que essa palavra ela possa encontrar uma boa terra para o seu coração e possa frutificar de acordo com a vontade do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis, no capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja nessa noite, em nome de Jesus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e que maloemos bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra, e o betume e de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer no seu coração. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a sua linguagem do outro. Distante o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhes por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Seu Deus e Pai, nós te louvamos pela sua palavra nessa noite, Santo Deus. Sua palavra, Senhor Deus, é ministrada nos nossos corações, com grande temor e respeito, Senhor Deus. A sua igreja reverencia, Senhor Deus, a sua presença. A sua igreja aqui nessa noite, Senhor Deus, está aqui para cultuar o Senhor, com as canções, Senhor Deus, ministradas para exaltar o teu santo nome, glorificar o Senhor. Agora, Senhor Deus, que a sua palavra ela venha ao encontro do nosso coração. Sua palavra, Senhor Deus, com boa semente que ela encontra, Senhor Deus, uma boa terra. E que possamos, Senhor Deus, ser, Senhor Deus, um campo produtivo, uma terra boa, Senhor Deus, que produza um fruto agradável, Senhor Deus, com um aroma, Senhor Deus, agradável, Senhor. Um fruto, Senhor Deus, que agrade o teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, move os corações nessa noite. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela possa aprofundar, Senhor Deus, o mais íntimo da alma, a junção de alma e espírito juntas e medulas. Ela possa, Senhor Deus, esquadrinhar aonde a medicina não alcança, aonde a psicologia, aonde nenhum homem é capaz de conhecer. Aonde, Senhor Deus, nem mesmo essa pessoa conhece a vida dela, a tua palavra é capaz de trazer mudança. Então que haja mudança, Senhor Deus, na nossa mente. Nosso coração, Senhor Deus, seja mudado, Senhor Deus, pela sua palavra. Então que a sua palavra, Senhor Deus, nessa noite, ela seja absoluta, ela seja, Senhor Deus, eficaz como ela é, Senhor Deus, para fazer de acordo com o seu propósito e a sua vontade na vida de cada um de nós. Comece, Senhor Deus, por mim aqui. Que a minha voz não seja ouvida aqui, mas a do Senhor seja ecoada aqui nesse salão. A do Senhor, meu Deus, venha penetrar em cada coração. Que os ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite, Senhor Deus. Nosso coração seja levado cativo ao trono do Senhor. Nossa mente, meu Deus, seja agora levada, Senhor Deus, à sua presença. E aquilo que nos impede, Senhor Deus, de entender, de ouvir a sua voz, seja afastado de nós agora, Senhor Deus. Estamos diante do Senhor. E nós glorificamos o Senhor pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, esse texto de Gênesis capítulo 11, um texto bem conhecido, fala sobre a Torre de Babel. E eu queria falar nessa noite sobre Babel, uma sociedade sem Deus. O rumo que levou aquele povo, aquela geração, a se afastar da presença do Senhor. Gênesis capítulo 11 é uma janela de um verso que está em Gênesis capítulo 10, verso 5. Em Gênesis capítulo 10, verso 5,
está registrado sobre a descendência de Noé. A descendência ali é logo depois do dilúvio. E diz o texto assim, em Gênesis capítulo 10, verso 5, fala que eles saíram dali e foram dispersos pelas ilhas, e eles falavam, cada família, a sua linguagem. Então nós entendemos que a partir desse versículo já havia uma dispersão de línguas ali. Então o capítulo 11, ele veio para explicar como isso aconteceu. Ele veio para nos explicar por que houve essa confusão de línguas. É lógico que nós sabemos que quando Noé e sua família saem da arca, eram todos a mesma linguagem. Todos tinham a mesma comunicação, todos tinham ali a mesma comunicação, linguagem fácil entre as suas famílias. Mas depois desse episódio tudo mudou. Até então, a data que nós conhecemos como o Pentecostes, essa língua não foi devolvida. Alguns teólogos e estudiosos dizem que a língua que foi tirada ali em Babel era a língua estranhas, a língua original de Noé. Mas há uma promessa para nós que Deus promete depois, quando haverá novos céus e novas terras. No livro de Sofonias, no capítulo 3, verso 9, que o povo dele falará apenas uma língua, terá apenas um idioma. Mas não é esse o foco dessa mensagem. Eu quero falar hoje sobre Babel, sobre essa janela que é aberta ali no capítulo 10 de Gênesis. O texto diz que aquele povo tinha toda uma linguagem. No verso 1 do capítulo 11, fala assim: olha, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Eu comecei a ler esse capítulo e a entender que não adianta aquele povo ter uma linguagem comum entre eles e não ter uma linguagem comum com Deus. Não adianta aquele povo saber comunicar uns com os outros e ter uma comunicação quebrada com o Altíssimo. Porque é isso que aquela geração estava agora fazendo. Eles tinham uma boa comunhão uns com os outros, um bom dialeto uns com os outros, mas não tinha agora mais a comunhão com Deus. Não adianta nós, como sociedade, como igreja, como família, termos uma boa comunhão, um bom relacionamento uns com os outros e não temos essa ligação com Deus. Não temos essa comunhão com o Pai. Não adianta sabermos identificar o dialeto, a linguagem, o que cada um quer dizer, o propósito de cada um, e não entendermos o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus quer falar conosco, o que Deus quer falar com a nossa casa, com a nossa família. Ele tinha ali uma boa compreensão do que um queria fazer, do que o outro estava projetando, mas não tinha uma grande compreensão do que Deus queria para a vida deles. Não adianta a gente querer compreender o que o outro deve fazer. Não adianta você querer compreender o que o outro deve exercer, se nós não compreendemos qual é realmente a verdade do Senhor para a nossa vida, qual é a verdade do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o nosso país. Não adianta a gente querer compreender qual é a vontade do próximo, sendo que a nossa comunhão com o Senhor ela está quebrada. Aqui todo o povo ele tinha uma comunhão, uma só língua, todo o povo falava apenas o mesmo dialeto, mas a sua comunicação com o Altíssimo estava quebrada. Eles não tinham mais a comunhão, a presença de Deus viva com eles. Deus havia dado a ordem a Noé para quando eles saíssem da arca, eles saíssem povoar a terra. Mas agora, aquele povo, aquela geração, aquele povo que agora saiu de Nimrod, queria agora construir uma torre, uma sociedade independente de Deus, onde Deus não fazia parte dela, onde que tudo era planejado, menos a palavra e a presença de Deus. Nós podemos fazer muitos planos nessa vida, mas se Deus não fizer parte deles, de nada vai adiantar. Nós podemos fazer muitos projetos nessa vida, mas se Deus não tiver em comum acordo com o que nós planejamos, os nossos projetos vão parar no meio do caminho. Foi isso que aconteceu com essa torre. Eles planejaram, mas não terminaram de edificar a obra, porque aquela obra fazia ao contrário à vontade do Senhor. E diz o texto que quando eles saem da arca, eles estavam na região oriental. E a Bíblia vai dizer para nós no verso 2: sucedeu que partindo eles
gente tinha uma união, uma comunhão, um propósito, mas sem Deus estava com eles. Deus não habitava com eles. Deus não estava no meio daquela direção. Apesar daquele povo estar totalmente unido, estava cada vez mais distante da vontade de Deus. Os nossos propósitos não podem nos afastar da presença e da comunhão com o Senhor. Os nossos propósitos, por mais excelentes que sejam, por mais belos que sejam, por mais radiantes que sejam aos nossos olhos, eles não valem a pena se eles nos afastarem da comunhão de Deus. Eles queriam crescer e expandir longe do Oriente, um lugar onde Deus não pudesse encontrá-los, um lugar onde Deus não se manifestasse a eles, um propósito longe da excelência do Senhor. E a nossa vida pode ser uma vida de excelência em vários aspectos, mas se ela se afastar da comunhão de Deus, ela se torna pobre. Você pode ser excelente em vários aspectos da vida, mas se você se afastar do Senhor, nós nos tornamos miseráveis, porque a nossa riqueza é Deus habitando dentro de nós. Aquele povo começou a se afastar dali, e diz o texto aqui no verso 2, e deram com uma planície a terra de Siná, e habitaram ali. A terra de Siná era o local onde se encontravam o rio Tigre e o rio Eufrates, uma campina boa, uma terra produtiva, cheia de água, uma terra que tinha fartura de alimento, uma terra que parecia que tudo ia dar bom, que tudo ia dar certo, mas não adianta estarmos numa terra boa sem Deus estar presente. Não adianta a gente conquistar, romper, avançar sem Deus estar no negócio. Eu quero que você entenda isso, e talvez essa palavra ela venha impactar o seu coração, chocar sua mente, que não adianta nós estarmos a ensinar sem Deus estar conosco. Não adianta você querer romper as barreiras e as fronteiras sem Deus permitir isso. Eles saíram do Oriente e foram em direção a Siná, a terra do Eufrates, a terra do rio Tigre, a terra de águas, a terra de frutos, a terra de belos animais, uma terra de verdes campos e pastos, mas Deus não estava naquele negócio, Deus não estava naquele local. Tem muitas coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas são erradas aos olhos de Deus. Tem muitas coisas que nós observamos, são belas, bonitas e agradáveis, mas é desprezível aos olhos do Senhor. A terra de Siná, aos olhos deles, era uma terra boa, bela e agradável, mas era uma terra onde Deus não estava. Era uma terra longe do Oriente, era uma terra longe do propósito. E nós não podemos habitar onde Deus não é bem-vindo. Nós não podemos habitar onde Deus não tem propósito. Deus não tinha propósito em qualquer local. Deus queria que o povo ficasse ali perto dele e o povo esparramasse sobre a terra. Mas o povo agora, com uma única língua, uma única comunhão, eles se juntam, ficam todos habitando em Siná, porque Siná era uma terra boa. E não é porque nós estamos às vezes em uma boa terra que temos a aprovação do Senhor. Não é porque às vezes estamos com um bom negócio e temos a aprovação de Deus. Não é porque às vezes nós estamos crescendo, expandindo em alguma condição e somos aprovados por Deus. Esse povo aqui estava crescendo naquela região, deixando de habitar no Oriente para habitar em Siná, deixando as tendas de Deus para as tendas estranhas. E quando às vezes por causa de algo que veio nas nossas mãos, nós abandonamos as tendas do Senhor por algo que nós queremos. Eles saíram ali da região do Oriente e aliançados, fazendo um pacto, uma comunhão com eles, diz aqui o verso 3, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. E aqui eu quero que você entenda o perigo de fazer aliança errada, o perigo de você fazer comunhão errada, o perigo de você aceitar a proposta errada. Eles se uniram sim, uma aliança, uma comunhão, mas com propósito errado. A comunhão só vale, a comunhão só edifica se ela tem um propósito que vem da palavra. A comunhão, a aliança só vai edificar se ela for participante da palavra de Deus. E muitos de nós têm participado de alianças lá fora no mundo que não condiz com a palavra, que não condiz com aquilo que Deus aceita, que não condiz com aquilo que Deus agrada. Fazemos pacto porque parece agradável a linguagem, nós entendemos a linguagem, é comum a nós, mas ela é o contrário do que Deus tem proposto. E saímos dali, vamos habitar na terra de Siná, vamos habitar ali, porque o convite foi feito. E Nimrod chega perto daquele povo e fala assim: olha, vem cá, vamos ali fazer tijolos, pegar o betume, fazer argamassa. São bons convites,
resultados. A gente pode ter união, comunicação, pode ter um monte de coisa, mas se estiver fora da palavra, de nada adianta. Qualquer coisa, qualquer área da nossa vida, ela pode ter várias características boas, mas se estiver fora da palavra, de nada vai adiantar. Quantos convites que seduzem o nosso coração? Não foi assim que Eva fez com Adão? Não foi assim que Eva recebeu um convite para comer o fruto proibido? Não foi assim que Eva ofereceu ao seu marido o fruto? E Adão recebeu o convite de bom grado, porque a árvore era agradável aos olhos, parecia gostosa ao paladar, e ele então cedeu. O convite era bom, o fruto era bonito, o cheiro era maravilhoso, o gosto parecia bom, mas era contrário à proposta da palavra de Deus. Nem sempre o convite que nós recebemos, ele está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. Nem sempre o propósito que você recebe lá fora, onde você estuda, trabalha, onde você mora, são propostas que Deus agrada. Ela parece ser assertiva aos seus olhos, parece ser assertiva ao seu bolso, parece ser assertiva a muitas coisas, mas se ela for contrária à palavra, de nada adianta para a sua edificação, de nada adianta para a sua casa, para a sua família. Bons convites, eles só podem ser feitos se estiver de acordo com a palavra do Senhor, com o propósito de Deus na nossa vida. Aqueles homens estavam ali fazendo uma comunhão e aliança errada. E nós não podemos aceitar um convite sem primeiro analisar se Deus está de acordo com aquele propósito. Qualquer convite que é feito a nós, seja em qualquer área da vida, ele deve ser analisado pela palavra de Deus. Não é pela emoção, não é pela consciência, não é por ninguém. É a palavra de Deus que é o nosso conselho. É ela que trata a referência que devemos fazer ou não. Mas muitas pessoas, muitos crentes, têm aceitado o propósito lá fora do mundo, porque não têm refletido na palavra. O convite parece bom, agradável aos olhos, e a pessoa vai e cede, cai em tentação, depois sofre a consequência do pecado, depois vive uma vida arruinada, tentando juntar os cabos e os pedaços para que comece a caminhar de novo. Porque a proposta foi boa, mas o propósito era ruim. Proposta boa não significa que o propósito é excelente. Convite bom não significa que o resultado é bom. O convite vai ser bom, que mas o resultado seria ruim. E nós temos que avaliar essas propostas feitas para a nossa vida. E aqui o texto, aqui vai ter para nós aqui no verso 3, você pode acompanhar. Gênesis 11:3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem os tijolos, e que lhes sirvam de pedra e o betume de argamassa. Eu fiquei lendo esse versículo aqui, amados, e fiquei pensando do perigo de usar os nossos dons e talentos fora do propósito de Deus. Você não vê nenhum registro aqui antes de alguém construindo torres. Você não vê ninguém aqui antes construindo torres. Mas aquele homem chamou aquela comunidade, chamou aquele povo e falou assim: olha, vamos queimar tijolos, vamos fazer tijolos, argamassa, fazer pedra, fazer betume, vamos edificar muralha, vamos construir uma torre. Estamos usando ali talentos e dons. E eu quero que você comece a pensar nessa noite aonde você tem aplicado os seus dons e os seus talentos, aonde você tem dedicado a sua força que Deus deu para você, porque todos nós temos talentos e dons, todos nós temos habilidades diante do Senhor, todos nós sabemos fazer algo aqui nessa terra, algo grandioso, algo que faz diferença. Mas será que estamos fazendo isso para o propósito de Deus, para a glória de Deus, ou para o nosso propósito pessoal? Aqui esse texto vem nos revelar o perigo de usar nossos dons e talentos para fora do propósito de Deus. E muitas vezes a gente pede a Deus um dom e talento, ou a gente cresce em algo e fala assim: Senhor, eu quero saber, eu quero aprender, eu quero fazer, executar, mas muitas vezes o nosso propósito é para o nosso crescimento pessoal apenas, não para que o Deus cresça em nós e que o reino de Deus cresça através de nós. Aquele povo queria isso para que aquele povo crescesse sem Deus, independente. E você usar o seu dom, o seu talento para que Deus não seja glorificado, essa não é a vontade da palavra, essa não é a vontade de Deus. Ele usava os seus recursos da terra, a sua sabedoria fora do propósito. E os nossos dons, os nossos talentos devem ser usados para que Deus ele seja glorificado, e o Senhor cresça, e o reino de Deus cresça em nós e através de nós. Amém, aleluia. É para isso que Deus dá a você. É por isso que a Bíblia fala cheia de dons. É por isso que a igreja tem uma grande variedade de dons. É para que o Senhor cresça
crescimento pessoal. Vinde, vamos nos ajudarmos, vamos aqui queimar tijolos, fazer pedras, vamos fazer argamassa. Então disseram aqui no verso 4, disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Olha o propósito deles: vamos construir para nós, não é para Deus não. Deus não está aqui, Deus não vai ter lugar nessa casa, nesse propósito. Essa torre não cabe a Deus, até porque a torre que Nimrod ele oferece para ser construída é uma torre de forma de espiral, que era uma torre tipo templo, onde Deus pagões eram adorados. Ele chama aquele povo ali e deixa o Senhor do lado de fora. Tem projetos, irmãos, que nós edificamos e dedicamos a vida inteira, que Deus não está nele. Tem caminhos que nós queremos percorrer e Deus não faz parte dele. Tem planos que nós fazemos para o futuro, que Deus não está lá. E traçar um futuro sem Deus estar lá esperando a gente é pela tragédia do homem. Traçar um caminho onde Deus não habita e não caminha é o maior caos que podemos viver. Eles agora estão traçando aqui: vinde, vamos edificar para nós uma cidade, uma torre. E essa torre cujo topo chega aos céus. Não existe, não se vai ao céu com mãos humanas. Porque Nimrod ouviu aqueles homens e falou assim: ó, vamos construir uma torre agora, porque o Senhor Deus matou toda a terra com o dilúvio, agora a torre vai alcançar os céus. Vamos fazer com que o topo dela alcance as nuvens. E eu comecei a ver esse texto, comecei a compreender que a gente não consegue tocar os céus com mãos humanas. Projetos humanos não conseguem alcançar o céu. Somente o projeto que vem de Deus, somente o Senhor Jesus é capaz de nos levar ao céu. Somente o Senhor, somente a aliança que é feita em Cristo é capaz de nos levarmos aonde está Deus. O problema é que muitas vezes nós, com mãos humanas, queremos construir, amassar tijolos, pegar betume, fazer argamassa e edificar um caminho glorioso até o céu. E esse caminho não condiz com a palavra. Nenhuma obra humana, nenhum mérito humano nos leva a Deus. Vamos lá pela graça e pela misericórdia. É somente por Jesus que podemos alcançar essas nuvens. É somente por Jesus que podemos alcançar o trono do Altíssimo. É somente por Jesus que podemos alcançar onde Deus habita, onde Deus mora. Mas esses homens disseram uns para os outros: vamos edificar uma torre cujo o topo chegue até os céus. O topo da torre deve passar o céu que a gente enxerga. Ele deve chegar no segundo. Essa era a ideia de Nimrod, daquela geração, daquela sociedade. Tentar chegar ao céu, fazer um portão para Deus, fazer um acesso, porque Babel para Nimrod significa portão de Deus, lugar aonde ele ia alcançar os deuses dele. Mas o único acesso que temos a Deus é por Cristo. Cristo é a única maneira, o único caminho, o único acesso que podemos alcançar o Pai. Não tem outro método, maneira, não tem outro sangue ou sacrifício que podemos alcançar o trono do Altíssimo. Mas aqueles homens disseram: vamos edificar, nós vamos construir, o método vai ser nosso, agora vai ser nosso, o projeto é nosso, e o projeto de salvação não vem pelas suas mãos, mas vem pelas mãos de Deus, vem pelas mãos do Senhor. É as mãos de Deus que estende do céu para nós, nos levanta do pó, nos tira da lama, nos coloca de pé. Não é nós que vamos edificar tijolos e vamos chegar aonde o Senhor está. E no verso 4 vai dizer assim: cujo o topo da torre chega até os céus. Tornemos célebre o nosso nome. Olha só a visão, o propósito, o projeto daqueles homens. O projeto deles é que a torre glorificasse o nome deles. O projeto é que a torre, o desejo de Nimrod, aquele povo, é que o nome deles fosse honrado e glorificado. Tornemos célebre o nosso nome, verso 4, para que não sejamos espalhados em toda a terra. Eles queriam que o nome deles fosse reconhecido pela grandeza. Eles queriam que o nome deles fosse honrado por aquilo que eles estavam fazendo. Era um projeto rebelde, contrário à vontade de Deus. Porque Deus queria que o povo
aquele povo diz: nosso nome vai ser célebre, nosso nome vai ser honrado, vai ser exaltado, glorificado. Mas o único nome que deve ser glorificado aqui é o nome de Jesus. O único nome que deve ser adorado através de nós é o nome de Jesus. Os nossos projetos, a nossa vida, a nossa família, os nossos talentos, o nosso dom, o nosso trabalho, o nosso ministério, tudo em nós, que seja para a honra e a glória do Senhor. Mas aquele povo dizia: vamos exaltar o nosso nome. Projetos com exaltação pessoal não fazem parte do propósito de Deus. Projetos onde nós focamos a glória pessoal, a glória individual, Deus não está nisso. Projetos onde nós queremos que o nosso nome seja exaltado, onde que o nome do Senhor fique em segundo plano e o nosso primeiro. Esse projeto não pertence à palavra e não condiz com o Evangelho. Aquele povo queria que o nome deles estivesse acima de todas as coisas. Eles queriam que eles fossem reconhecidos por isso. Consegue entender isso? A identidade que eles queriam. E eu quero perguntar para você que nós não podemos ser reconhecidos por rebeldia ou desobediência à palavra de Deus. Não podemos ser reconhecidos por isso. Eles queriam aqui que fossem lembrados por essa grande obra. Eu quero perguntar para você: como que você é conhecido? Como que é a sua fama? Como que é o seu nome? Será que a nossa fama não condiz com aquilo que nós fazemos? Será que aquilo que falam de mim não condiz com aquilo que eu sou? Porque aquele povo estava aqui querendo ser sério e nobre, mas era um povo contrário à palavra de Deus. Eles dizendo que o nome do Senhor deveria ser glorificado na vida deles. Eles estavam fazendo aqui rebelião contra a palavra de Deus. Fala aqui no verso 4: para que não sejamos mais esparramados por toda a terra. Nimrod chamou aquele povo e falou assim: olha, ninguém aqui vai ser esparramado. A torre vai chegar no topo. Vamos morar todo mundo junto aqui. Ninguém vai esparramar, vai ter todo mundo em comunhão, essa unidade perfeita. Mas não era esse o propósito de Deus. Gênesis 9, 7 fala assim: mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos ela. É o que Deus disse para Noé: povoai a terra, multiplicai a terra. Mas agora aquela sociedade sem Deus queria fazer um grande propósito, um projeto sem Deus, fora da palavra. Parecia algo nobre, parecia algo espetacular, uma grande torre, uma grande cidade, um momento de união, um momento de confraternização, mas era tudo contrário à palavra de Deus. Tem coisa que parece que é boa. Você olha assim, parece que aquela pessoa era do bem, mas na verdade o coração dela é corrompido. Você olha assim, parece que o propósito é legal, mas na verdade aquele propósito não agrada a Deus. Aquele povo estava agora ali em rebelião contra a palavra de Deus. A palavra de motivação daquele homem estava afrontando a palavra de Deus. Aquele homem com belas palavras, belos conselhos, com uma bela comunicação, ele conseguiu seduzir aquele povo. Consegue entender isso, irmãos? Quantas pessoas têm sido seduzidas por pessoas lá fora? Pessoas com boas conversas, boas palavras, bons conselhos. Quantas mulheres, esposas e esposos têm largado as famílias por causa de um bom conselho, por causa de uma boa palavra, por causa de uma boa lábia. Quantas pessoas têm abandonado o propósito de Deus na sua vida porque alguém deu um belo conselho e ela achou lindo e não avaliou se aquele conselho estava de acordo com a palavra do Senhor, e agora está fora de rebeldia, longe dos cuidados de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com palavras motivadoras lá fora, palavras que motivam, mas que não tem nada a ver com Bíblia. Motivação não é Bíblia. Cuidado com o que você ouve, escuta e vê pelas redes sociais. Nem tudo que é motivacional é de Deus. Nem tudo que parece que é lindo, é belo, é agradável aos olhos do Senhor. Não adianta ganhar apenas costas, um sorriso e estar fora da vontade, do centro do Evangelho. Aqueles homens estavam aqui agora, seduzidos agora por aquele homem. Então a Bíblia diz assim no verso 5: então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens tinham edificado. Lembra da palavra daquele povo? Vamos construir uma grande torre para chegar aos céus.
rebeldia. Muitas vezes achamos que a nossa obra é grande, mas é pequena, porque está fora do propósito, porque está fora da obediência, porque está fora da palavra. O Senhor, Ele desce aqui. A torre era grande aos olhos daquele povo, aos olhos de Nimrod, mas pequena aos olhos de Deus. Tem hora que parecemos que nós fazemos grandes coisas, mas é muito pequeno aos olhos do Senhor. São poucas coisas pequenas. O Senhor olhou lá de cima do seu trono eterno e Ele viu algo tão pequeno. Ele falou assim: eu vou descer lá para mim, porque é muito pequeno. Para eles é grande, mas para mim é muito pequeno. O Criador já agradecido para criar um homem à sua imagem, à sua semelhança. E Ele fez isso quando chegou no jardim. Gênesis 1:26. Desceu e formou um homem à sua imagem e semelhança. Mas agora aqui Ele desce não como Criador, mas como juiz, observador de uma rebeldia, observador de um propósito, de um projeto que não fazia parte. Como Redentor, Ele desceu para salvar a humanidade. E agora a pergunta que fica para nós hoje é: como que você quer que Deus desça do céu para você? Como juiz, como Ele desceu na Torre de Babel? Ou como Redentor, como Ele desceu na forma corpórea de Cristo? Você quer que Ele desce até você como Criador, como Salvador, Redentor ou como juiz? Passa como você vai seguir sua vida, passa como você vai seguir os seus propósitos, passa como você vai edificar a maneira que você vive. Então o Senhor, Ele desceu aqui, não como Redentor, agora como juiz, para julgar aquele povo, julgar aquela obra. E Deus, Ele sempre conhece o nosso coração. No verso 6 vai dizer assim: que o Senhor disse: eis que esse povo é um só, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Eu quero dizer para você que as nossas obras revelam o nosso coração. As nossas obras revelam o nosso coração. Deus sabe os motivos das nossas reuniões caseiras. Deus sabe os motivos das nossas reuniões onde trabalhamos. Deus sabe os motivos das nossas reuniões onde estudamos. Deus sabe cada palavra que nós falamos. Deus já viu o nosso futuro. É isso que Ele fala aqui no verso 6, ó. Isso é apenas o começo. Eu sei que vai acontecer amanhã. Eu sei que o coração deles é ruim. Eu sei que a índole deles é perversa. Então, para prevenir, eu vou descer agora. Para prevenir, eu vou lá agora. E eu vou confundir essas palavras. Aqueles bons projetos, aquelas boas palavras, aquelas boas reuniões não enganavam os olhos do Senhor. O povo todo reunido ao pé da torre. O povo todo ali com um alvoroço, com uma alegria, com garra, com força para edificar uma torre linda, maior do mundo e mais alta. Parecia que o propósito era demais. Parecia que a união, a comunicação, a unidade, a alegria era bom. Mas não enganava os olhos de Deus. Enganava os olhos do próximo. Enganava a outra família. Enganava o marido, enganava a esposa, enganava Ciclano e Beltrano, mas não enganava Deus. As nossas boas palavras, as nossas boas maneiras podem enganar o próximo, mas não enganam os olhos do Senhor. As minhas roupas, as suas roupas, a minha fala, a sua fala, a minha postura, a sua postura, pode enganar o outro, mas não enganar Deus. Aqui, estavam todos aqui felizes, mas Deus conhecia o coração deles. Isso é apenas o começo, porque esse povo é um só, eles têm a mesma linguagem. Agora já não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Deus conhecia o coração deles. A atitude deles, o coração deles era revelado pelas suas atitudes. Então Deus, ou a cidade desce dos céus. É isso que fala no verso 7. Vinde e desçamos. Vamos lá agora. Vamos confundir a linguagem deles, para que não entendam a linguagem do outro. Depois você entende, meu amado. Não é apenas Deus, não. É o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Não tem comunhão, porque ele está fora da palavra. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo não tem comunhão com aquilo que ele não faz parte.
com aquilo que não foi convidado, com aquilo que não é o projeto dele. Vinde e desçamos, e vamos agora ali. Eles foram testemunhar a obra. Você acha que o Espírito Santo não testemunha o que você faz? Você acha que o Pai não testemunha? Você acha que os anjos não veem? Você acha que o espiritual não enxerga? Desçamos ali para ver o que os homens estão fazendo, diz aqui o texto. Você acha que Jesus não enxerga? Você acha que o Espírito Santo não sonda os nossos corações? Você acha que Deus não sabe tudo o que acontece? Eles desceram aqui para testemunhar um para o outro o que o homem está fazendo em rebeldia à sua palavra, em rebeldia ao seu mandamento. E agora desceram sobre a terra, e diz o texto aqui: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Quero que você entenda aqui, meu amado, que tem confusões que são permitidas para Deus, para nós voltarmos para Ele. Tem confusões que alcançam a nossa casa, a nossa vida, para que nós possamos voltar a Ele. Parece confuso, pastor, parece louco, mas é verdade. Essa confusão aqui é para que o povo voltasse ao propósito. Essa confusão de línguas é para que o povo voltasse agora a esparramar sobre a terra, para que o povo voltasse a edificar na terra. Tem coisa, meu amado, que vem sobre a nossa casa, a nossa vida, é para nos aproximarmos de Deus. Deus permite certas confusões para que você se volte para Ele, para que você se aproxime dEle, para que você saia da terra de Sinai e volte para o Oriente, para que você pare de ouvir em roda e ouça a voz de Deus, para que você pare de identificar projetos que Deus lança no meio, para que você pare de ouvir pessoas que Deus não contempla a ideia delas. Diz o texto aqui: vamos descer e vamos confundir ali a língua daquele povo. Deus prefere nos confundir às vezes, porque nos perder por toda a eternidade. Muitas das vezes Deus prefere confundir algo em nossa vida, porque nos perder para sempre. Deus preferiu confundir a linguagem humana, do que perder toda a raça. Deus preferiu aqui confundir algo ali que está no meio deles, do que perdê-los para sempre. Tem coisa que vem sobre a nossa casa, a nossa vida, é para trazer realmente uma revolução, um renovo em nós. Nós possamos agora não nos revoltarmos contra o Senhor, mas nos voltarmos a Ele. A ideia de Deus, o intuito de Deus, o coração de Deus é que o povo se voltasse para Ele agora, com a confusão das línguas, que o povo voltasse ao propósito original de edificar a terra. Desçamos ali e vamos confundir. Vamos confundir a vida deles. Vamos confundir a comunhão, a unidade, o propósito. Vamos diversificar ali. Vamos pôr limites ao coração deles. Muitas vezes Deus vem em nossas vidas para pôr limite. O texto diz aqui, que nós lemos aqui no versículo 6, que não havia limite ao coração do homem. E Deus veio com essa confusão para pôr limite. Muitas das vezes a mão do Senhor vem até nós. Deus ele vem até nós para pôr limite até onde vamos chegar, até onde vamos alcançar, até onde vamos fazer. Essa confusão veio para pôr limite ali àquela obra. Então diz o texto no verso 7. Você pode acompanhar: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. O fim do ouvir é o fim do conversar. Quando pararam de ouvir um ou outro, pararam de conversar, pararam de ter comunhão, pararam de ter ali a unidade. Eu quero que você entenda que a rebeldia deles não, escuta isso aqui, a rebeldia deles não ouvirem a voz do Senhor fez com que eles ficaram incomunicáveis uns aos outros. Muitas das vezes os nossos males pessoais uns com os outros, porque não ouvimos a voz do Senhor primeiro. Eles deixaram de ouvir a voz de Deus e por isso perderam a comunicação, por isso perderam a união, perderam a unidade, perderam aqui a mesma linguagem, porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. A rebelião contra a voz de Deus, ela traz confusão no mundo. A rebelião de ouvir o mandamento, o
ela traz confusão para o próximo. A rebelião de ouvir o propósito do Senhor fez com que o homem não ouvisse o outro. Os nossos conflitos pessoais, individuais, até coletivos, até de país, até de nações, é porque nós não ouvimos a voz de Deus. É porque nós desprezamos primeiro o conselho do Senhor. Então há uma quebra de união, há uma quebra de unidade, há uma quebra de consenso. Então há um conflito ali entre as pessoas. É isso que aconteceu aqui no verso 7. Para que não entendam a linguagem do outro. Então no verso 8 vai dizer assim: assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Olha essa coisa forte aqui. Quando os planos da terra não fazem parte do propósito de Deus cessam, os planos de Deus continuam. A torre parou, mas o propósito de Deus prevaleceu. A torre cessou, mas Deus continuou com o seu propósito. Muitas das vezes, os planos terrenos que estão fora da palavra de Deus têm que cessar, para que a obra de Deus continue, para que o propósito de Deus avance, para que o céu continue. Aqui diz o texto que eles foram dispersados por toda a terra e cessou a edificação da cidade da torre. Cessou porque era contra Deus, era contra a palavra, contra o propósito. Quando a torre parou, sabe o que aconteceu? Eles voltaram ao propósito de Deus. A torre parou, todo mundo começou a conversar um com o outro, sem entender nada, sem compreender nada. E cada um foi para uma direção, cada um foi para um caminho diferente. E isso eles voltaram ao caminho de Deus. Quando a torre cessou, eles voltaram para o propósito de Deus. O parar essa obra, o dispersar, parecia ruim. Muitas vezes o parar, o dispersar parece ruim, irmãos. Mas é algo, muitas das vezes é necessário para que Deus volte a crescer em cada um de nós, para que possamos crescer no caminho do Senhor. Muitas vezes temos que parar algo que estamos fazendo que parece que é bom, mas é contrário à palavra. Quando você para isso, Deus cresce em você. Quando você para esse caminho, o reino de Deus expande em você, ele avança em você, ele cresce em você. Muitas vezes temos que parar projetos que Deus não faz parte dele. Eles parecem ser bons, agradáveis aos nossos olhos, mas se Deus não tem comunhão ali, não vai ter futuro, não tem fruto. Então eles pararam ali, e diz o texto que eles foram dispersos por toda a terra. No verso 9: chamou-se, pois, o nome Babel, porque ele confundiu o Senhor Deus a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou sobre toda a superfície da terra. Aquele local ali, que foi chamado Babel, para Nimrod significava o portão dos deuses, mas para Deus era lugar de confusão. Que muitas das vezes nós chamamos de caminho de Deus, muitas vezes é um caminho de confusão, é o caminho que nós trazemos ali o juízo para nós. Mas sabe o que eu acho mais lindo aqui? É o que Deus deixou para aquele povo. O texto pode dizer assim, em Gênesis 10, 8, que Nimrod, ele vai deixar uma herança para aquele povo. O texto fala que aquele homem foi valente, aquele homem ele foi corajoso, ele foi um homem que edificou 8 cidades. 8 cidades. Babel foi apenas uma. Quando você lê a Bíblia em Gênesis 10, o versículo 10 ao 12, você vai ver ali as 8 cidades que Nimrod edificou. Um cara valente, guerreiro, um cara provedor, um cara que tinha coragem, audácia, um cara audacioso, mas um cara que era rebelde à palavra do Senhor. Nimrod foi um homem que ele deixou, que ele achou que queria deixar, sabe o quê? 8 cidades de herança. Mas sabe o que ele deixou de herança de verdade? Está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 5. Fala assim, ó: porque os seus pecados já se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Babilônia. Babel virou Babilônia. A herança de Nimrod, sabe o que foi? Não foi uma torre até o céu, foi pecado até o céu. Nimrod achou que ia deixar uma torre até o topo do céu,
lado. E qual é a herança que nós vamos deixar para a geração futura? Qual a herança que vamos deixar para as nossas crianças? Qual a herança que você vai deixar para o seu filho, para os seus netos? É cidades, são nomes, são edificações, ou é o Senhor? Ou é o conhecer de Deus, ou é o viver em Deus, é o propósito de Deus, é a comunhão de Deus. Aquele homem, ele realmente sim foi um conquistador. Ele ficou 8 cidades fortes de tijolos, uma torre, mas a maior herança dele, relatada aqui em Apocalipse, é o pecado, acumulou até o céu. E a gente não pode deixar uma herança dessa. Você não pode deixar uma herança dessa na sua casa, na sua família, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo. Você não pode deixar uma herança dessa para a sua descendência. Nós não podemos deixar uma herança dessa para gerações futuras, para os próximos ministros. Qual a herança nós vamos deixá-los? Mas então o Senhor, no capítulo 11, no verso 9, chamou-se, pois isso, o nome de Babel, porque ele confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e daí o Senhor dispersou todas as pessoas pela superfície da terra. Aquele povo queria ser independente de Deus, queria ficar longe de Deus, foi rebelde pela palavra de Deus. Mas Deus é tão gracioso e Deus ele manifesta, mesmo com juízo, com tanta misericórdia, que a Bíblia diz em Gênesis 10:5, o versículo que eu falei com essa mensagem: estes repartiram entre si as ilhas das nações, as suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. Deus ele desceu, escute que presta atenção, Deus ele desceu e ele confundiu a linguagem de todo o povo em Babel, mas Deus não misturou a linguagem das famílias. Isso é misericórdia, isso é graça. Cada família que estava ali ficou com a mesma linguagem. Deus não separou as famílias, Deus não quebrou os laços familiares, Deus não dissolveu aqui uniões, Deus não separou mães e filhos, Deus não separou marido e esposa, Deus não separou aqui lares. Cada um, diz aqui o texto, aqui em Gênesis 10:5, cada um segundo a sua língua e suas famílias. Deus trouxe juízo sim sobre aquele povo, mas Deus trouxe também misericórdia. Deus trouxe graça para eles. A misericórdia de Deus se manifesta a nós, mesmo em tempo de confusão, mesmo em tempo que você acha que era tudo ruim. Deus se manifesta com misericórdia. Deus não separou os atos, os casamentos, Deus não quebrou as alianças, Deus apenas separou povo de povo. Deus separou família de família, Deus separou esposa de outra esposa, Deus separou um guerreiro de outro guerreiro, e cada um segundo a sua linguagem juntou a sua família. O cara chegou na sua casa, parou a construção, o cara construiu tijolos, ele chegou na sua casa, ele pensou: será que a minha mulher tem a mesma linguagem? E ele falou, e a mulher entendeu. E a mulher sorriu, porque ela também compreendeu fazer. Ele chega lá fora na praça, ele vai na casa do vizinho, chega perto do vizinho, ele vai conversar com o vizinho está falando uma outra linguagem, uma outra língua, um outro dialeto. E ele pensa: e agora os meus filhos? Ele sai pela praça, então acho que ele brincando, ele chama pelo nome, filho dele atende, porque Deus não quebrou as famílias, Deus uniu. Mesmo o caos, Deus une. Mesmo o caos, Deus preserva. Mesmo o caos, Deus tem misericórdia. Mesmo nas mazelas humanas, Deus age com amor, Deus age com unidade. Mesmo aqui, em toda a dificuldade, Deus agiu aqui com união daquelas casas. E eles puderam então juntar filhos, juntar sua esposa, seu marido, e cada um ir para a sua terra. Então surgiram os mais de 7.000 idiomas e dialetos que você conhece, sem Deus dividir nenhuma família, sem Deus quebrar nenhuma aliança, sem Deus quebrar nenhum casamento, sem Deus abandonar nenhuma mãe para trás, sem Deus deixar nenhum pai, nenhuma avó abandonada, sem Deus deixar nenhum filho perdido no meio da multidão. Todos
saíram, segundo as suas famílias, segundo a sua língua. Às vezes a gente vive um momento de caos, porque nós somos fora do propósito. Mas a mensagem dessa noite é para que a gente viva o propósito de acordo com o que Deus agrada. Não é para você viver o seu propósito, mas para viver o propósito de Deus. Quando você vive o propósito de Deus, Deus faz a diferença. Deus faz misericórdia e graça. Muitas vezes queremos viver o nosso objetivo. Nosso objetivo pode ser bom, nosso alvo pode ser excelente, mas se não estiver de acordo com a palavra, isso não vai trazer graça e misericórdia. Deus trouxe graça e misericórdia para aquele povo. E hoje nós estamos aqui, a mesma língua, o mesmo povo, uma mesma família em Cristo, uma mesma nação, a mesma multidão. Até que vai chegar o dia, como eu falei aqui, que tem a profecia em Sofonias 3:9, em que o Senhor Jesus vai reunir todas as famílias da terra em apenas uma única língua, uma língua universal, a linguagem celestial, será devolvida novamente ao homem. E todos os homens de povos, línguas e nações falarão apenas o mesmo propósito, a mesma língua, a língua de Deus, o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos amém.